Boa tarde a todos. Maria Moraes, do canal Estudos do Livro de Urântia. Vamos hoje continuar o nosso estudo sobre o Espírito Infinito, o documento 8. E o subdocumento 1, o Deus da Ação. Na eternidade do passado, com a personalização do Espírito Infinito, o ciclo da personalidade divina torna-se perfeito e completo. O Deus da Ação é existente e o imenso cenário do espaço está pronto para a atividade estupenda da criação. A aventura universal, o panorama divino dos tempos eternos. Porque com a criação do Espírito Infinito, iniciou-se, o início, deu início à realidade de tudo que existe. Porque é o Espírito Infinito na ação, quando ele se torna um ator conjunto, é que ele vai abrir as suas agências, as suas agências de trabalho, para que os universos comecem a ser construídos. O primeiro ato do Espírito Infinito é o reconhecimento e exame dos seus pais divinos, o Pai e o Filho Mãe. Porque o Pai, que é o Pai universal, e o Filho, que é o Filho eterno, quando eles se juntam, o Filho eterno se torna mãe. Eles se tornam um casal e daí eles criam o Espírito Infinito. Ele, o Espírito, identifica ambos de um modo inqualificável. Ele é inteiramente conhecedor das personalidades separadas e dos atributos infinitos delas, das personalidades Pai e Filho, bem como das suas naturezas combinadas e da sua função unificada. Em seguida, voluntariamente, com uma disposição transcendente e espontaneidade inspirada, a terceira pessoa da deidade, não obstante a sua igualdade com a primeira e segunda pessoas, promete lealdade eterna a Deus, o Pai, e reconhece dependência eterna de Deus, o Filho. Inerentemente à natureza dessa transação, e em reconhecimento mútuo da independência da personalidade de cada uma e da unidade executiva de todas as três, fica estabelecido o ciclo da eternidade. Porque a eternidade, ela começa quando nasce o Espírito Infinito, porque ele é que vai montar todo o cenário para que toda a realidade do universo aconteça, Ela não terá fim, a eternidade, mas ela sempre teve começo, Foi quando o Pai com o Filho criou o Espírito Infinito. A Trindade do Paraíso é existente, fica estabelecido o cenário no espaço universal para o panorama múltiplo e infinito do desenvolvimento criativo do propósito do Pai Universal, por meio da personalidade do Filho Eterno e da execução do Deus da Ação, que é o Espírito Infinito, o qual é a agência executiva para os atos de realização da parceria criadora Pai-Filho. Então, é o Espírito Infinito que vai fazer todo o trabalho de montagem, Ele com seus filhos e as personalidades que ele irá criar, a montagem de todo o universo para que os filhos Micaéis possam trabalhar nos universos locais, montando os sistemas locais e também as constelações, porque cada universo tem 100 constelações e cada uma constelação tem 100 sistemas de sóis, planetas com mais ou menos 1000 mundos. O Deus da Ação atua e as abóbadas inertes do espaço põem-se em movimento. 1 bilhão de esferas perfeitas em um relance passa a existir.
que são os mundos perfeitos de Avona. Antes desse movimento hipotético na eternidade, as energias do espaço inerentes ao paraíso já existiam e eram potencialmente operativas, mas não tinham nenhuma factualidade na sua forma de ser. Nem a gravidade física podia ser medida a não ser pela reação das realidades materiais à sua atração incessante. Não havia nenhum universo material nesse presumido momento eternamente distante, mas no instante exato em que 1 bilhão de mundos se materializa, há em evidência uma gravidade suficiente e adequada para mantê-los todos sob o controle eterno do paraíso. Desculpem. Agora relampeja na criação dos deuses a segunda forma de energia, e esse espírito em eflúvio é instantaneamente abrangido pela gravidade espiritual do Filho Eterno. Assim, pois, esse universo abrangido duplamente pela gravidade e tocado pela energia da infinitude e imerso no espírito da divindade. E desse modo, o solo da vida é preparado para a consciência da mente, tornada manifesta nos circuitos inteligentes associados do Espírito Infinito. Porque, na verdade, o que ele está nos dizendo, né? O Pai nos dá o circuito da personalidade, né? Se somos uma pessoa, né, é pela personalidade que o Pai nos dá, o seu circuito. Se somos uma pessoa quase material, mas com potencial para nos tornarmos espirituais, quem nos dá esse circuito espiritual é o Filho Eterno. Se temos uma mente concreta e uma mente etérica, quem nos dá esse circuito da mente, né, a mente universal, é a terceira pessoa da deidade, da Trindade, que é a deidade Espírito Infinito. Sob essa semente de existência potencial, difundidas pela criação central dos deuses, o Pai atua e a personalidade criatura surge, que são os mundos, né, que passam a ser habitados pelos filhos menores, né, que somos nós, os seres finitos, os humanos, né? Então, a presença das deidades do paraíso preenche todo o espaço organizado e começa efetivamente a atrair todas as coisas e seres na direção do paraíso. Porque o circuito do Pai nos atrai para o paraíso. O circuito do Filho também nos atrai para o paraíso. E o circuito da mente também nos atrai para o paraíso, né? Esses são os tempos magnos e assombrosos da expansão criativa do Pai e do Filho, pela ação e na ação da representante conjunta e executiva, exclusiva deles, a terceira fonte centro, que é o Espírito Infinito como pessoa. Não existe nenhum registro desses tempos agitados. Contamos apenas com essas escassas revelações do Espírito Infinito, para consubstanciar essas transações poderosas. E ele meramente confirma o fato de que o universo central, que é a Avona, né, e tudo o que a ele pertence, eternizou-se simultaneamente com a realização da sua personalidade e existência consciente. Em suma, o Espírito Infinito atesta que, sendo ele eterno, assim também o universo central é eterno. E esse é o ponto de partida tradicional da história do universo dos universos, que é a Avona, né? Absolutamente nada é conhecido e não existe nenhum registro a respeito de qualquer evento ou transação. Antes dessa erupção estupenda de energia criativa e de sabedoria administrativa que cristalizou o vasto universo, o que existe e funciona tão sutilmente no centro de todas as coisas.
Para além desse evento, repousam as inescrutáveis transações da eternidade e as profundezas da infinitude, que é o mistério absoluto. Então, a criação do paraíso de Avona, né, são segredos do Pai e do Filho, né, na criação do Espírito Infinito, né? E assim, pois, retratamos a origem da terceira fonte centra, de modo sequencial, em uma condescendência interpretativa às mentes das criaturas mortais, atadas ao tempo e condicionadas pelo espaço. A mente do homem deve ter um ponto de partida para visualizar a história do universo. E eu fui instruída a proporcionar, nessa técnica de abordagem, o conceito histórico da eternidade. Na verdade, tudo aconteceu instantaneamente, né, no paraíso e Avona. Mas para que nós pudéssemos entender, né, os seres celestiais, que são responsáveis pela nossa instrução na religião revelada, eles fazem uma sequência no tempo e no espaço que é para a gente compreender as coisas, né? Na mente material, a coerência exige uma causa primeira. Por isso é que postulamos o Pai Universal como a primeira fonte centro absoluto de toda a criação. Ao mesmo tempo, ensinando às mentes de todas as criaturas que o Filho e o Espírito são coeternos com o Pai. Em todas as fases da história do universo e em todos os reinos da atividade criadora. E fazemos isso sem estarmos sendo em nada desatenciosos para com a realidade e a eternidade da Ilha do Paraíso, nem para com o absoluto inqualificável e o absoluto universal ou absoluto da deidade. Esses três absolutos são faces do Pai Universal, que é a primeira fonte centro de tudo. Já é como ir longe o bastante para a mente material dos filhos do tempo conceber o Pai na eternidade. Sabemos que qualquer filho pode relacionar-se melhor com a realidade se primeiro dominar os relacionamentos da situação pai-filho e se depois, ampliando esse conceito, abranger a família como um todo. Subsequentemente, a mente em crescimento do filho tornar-se-á capaz de ajustar-se ao conceito das relações familiares, as relações com a comunidade, a raça e o mundo, para então se ajustar às relações com o universo, o superuniverso e até mesmo com o universo dos universos. Então, veja bem, né, os seres celestiais nos ajudam a entender um conceito de família menor, que é o nosso pai, nossa mãe, né, os nossos irmãos, para ir aos poucos ampliando esse conceito de família universal. Então, o Pai com o Filho e o Espírito Infinito, né, é um conceito de uma família. E nós devemos seguir esse exemplo, né? Bem, terminamos aqui o primeiro subdocumento, né, do documento 8, o Espírito Infinito. Eu peço a vocês, se puderem, né, procurem divulgar esses conhecimentos, porque eles são muito importantes para aqueles que já estão mais despertos e querem, né, ter um conhecimento maior. Essa revelação, ela chegou no mundo mais ou menos em 1915, 1925, né? Ela é uma revelação recente, né, que veio do plano espiritual para nós. Ela tem validade para 1000 anos, né? Então, durante 1000 anos, nós vamos estudar esses livros, né? E muitas pessoas, né, que já têm um conhecimento mais elevado, elas têm um anseio de conhecer sempre mais. Então, eu peço a vocês que por favor, repassem esse conhecimento, esses vídeos, para pessoas que vocês achem que eles já têm condição de saber desses aprendizados.
E se vocês puderem, dê um like. Eu agradeço profundamente a todos. Uma boa tarde a todos.